Alô, vocês, alunos do 7º ano, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, e aí, como foram suas férias? Aproveitaram, descansaram bastante, se divertiram bastante? Estão aí prontos e renovados aqui para nossas aulas online, nossas aulas remotas? Então, e aqui, hoje, para a nossa 13ª aula, nós teremos o passado simples, ou seja, o simple past no inglês. Antes que alguém pergunte, o nome é passado simples, mas não quer dizer que tenha um passado complicado não, tá bom? Esse aqui é o passado simples, porque nós estamos indicando uma coisa que já acabou, que não está sendo mais realizada, uma ação que não está sendo realizada no presente. Futuramente, vocês aprenderão presente perfeito, passado perfeito, presente perfeito contínuo, passado perfeito contínuo e por aí vai. Aí vocês vão ver algumas diferenças. Aqui, quando nós usamos passado simples, quando nós usamos simple past, estamos nos referindo a coisas que já aconteceram, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Primeiramente, pessoal, é importante que vocês saibam que no inglês existem dois tipos de verbo: os verbos regulares e os verbos irregulares. Hoje essa aula será voltada para os verbos regulares. Por quê? Os verbos regulares são a grande maioria na língua inglesa, tá bom? De todos aí os quase 10.000 verbos que existem no inglês, apenas 470 deles são irregulares. Se você parar para pensar, perto da quantidade que existe, 470 é quase nada, tá bom? Então vamos lá. Agora, independente disso, eu acho importante que nós comecemos pelo nosso tão famoso, conhecido e querido verbo to be. E ele é um verbo irregular, tá certo? Então vamos ver ele aqui como exemplo de verbo irregular. Olha só. Verbos irregulares não seguem nenhum padrão, nem regra. Ou seja, é necessário conhecer todos os 470 verbos irregulares, um a um. Não tem nenhuma regra, pessoal. Outra coisa muito importante de saber é que a única forma de conhecer se o verbo é regular ou irregular é olhando o passado dele, tá certo? Então precisamos olhar o passado do verbo para saber se ele é regular ou irregular. Mas um ótimo exemplo é o verbo to be, tá certo? Por quê? Ele é um verbo irregular. Se você quiser se adiantar, você pode pesquisar aí na internet. Você pesquisa irregular verbs e você vai encontrar uma tabelinha igual a essa. Nessa tabela você tem 3 colunas: o verbo no presente, o verbo no passado e o verbo no particípio. Esse particípio nós só usaremos futuramente, mas aqui você já usa o presente e o passado. Olha aqui, ó, o verbo to be, e aqui eu já tenho as duas formas do passado dele. Se você olhar aqui a relação completa de 470 verbos, vocês vão ver que ele sempre muda, ó, certo? Alguns são até iguais no presente e no passado, só que aí muda no particípio. Outros têm o presente e o passado diferentes, mas tem o presente e o particípio iguais. Outros são todos iguais. Então aqui realmente não tem como você decorar, precisa aprender, tá certo? Vamos lá então, vamos ver como é que nós podemos usar o verbo to be no passado. Aqui nós já temos, né? Am, is e are. Pessoal, am e is, nós vamos colocar aqui como se fosse singular. E are como se fosse plural. Então, se esses dois são singulares, eles podem ser substituídos pela mesma palavra. Olha só, tanto am quanto is pode ser trocado por was. Já o are, como estamos usando ele com a ideia de plural, ele vai ser o were. Então, ó, am, is, was, are, were. A transformação é essa. Aonde você usava am, agora deve usar was. Aonde você usava is, agora deve usar was também. Já aonde usava are, agora deve usar were. Nada de were, é were, certo? Were. Esquece se é. Lembra dessa regra que já falei outras vezes. Nenhuma palavra da língua inglesa devemos pronunciar o e do final, só were. Uns exemplos aqui, ó. Primeiro no presente. I am a English teacher. I am a English teacher. Eu sou um professor de inglês. Beleza, presente.
Se eu quiser jogar essa frase no passado, apenas o verbo principal tem que mudar. Qual é o verbo aqui? Am. Então, am tem que ir para o passado. Olha só. I was a student. Eu era um estudante. Certo, pessoal? Seguindo. Agora, he is happy. He is happy. Ele está feliz. He is happy. Olha o is aqui novamente. Se eu sei que is é o nosso singular, eu também posso trocar por was. He was sad. He was sad. Ele está feliz. Ele estava triste. Ok? E agora o nosso are. They are studying. They are studying. Eles estão estudando. E aqui, they were playing soccer. They were playing soccer. Eles estavam jogando futebol, certo? Are virou were. Seguindo lá, galera. Agora sim, nós entraremos nos verbos regulares. Lembra? Hoje nós não vamos nos aprofundar nos verbos irregulares. Só que nada impede que você dê uma pesquisada. É muito fácil encontrar vídeos falando sobre verbos irregulares aí na internet. É só você pesquisar. Verbos irregulares em inglês, certo? E também é muito fácil baixar a tabela. Você tem a tabela em PDF, você pode baixar, pode imprimir ou ver no seu celular e ir praticando, certo? Agora, vamos para a parte boa. Veja, se você acha cansativo decorar 430 verbos, aqui, bem rapidinho, você vai aprender a fazer o passado de quase 10 mil. Pois é, você vai fazer o passado de todos os outros verbos da língua inglesa, só não os 470 que são irregulares, apenas com 3 regrinhas, certo? Muito fácil, olha só. Antes de mais nada, devemos lembrar que, para ser um verbo regular, o passado dele sempre vai terminar com ed. Olha só a terminação, ed. Não importa qual seja o verbo, a terminação dele sempre será ed, certo? Mas como isso funciona, professor? Calma lá, vamos aqui compreender as nossas regras. A primeira regra diz o seguinte: verbos terminados em e, acrescentamos apenas a letra D ao final do verbo. Pessoal, lembra de copiar, é muito importante. E entender, espera aí, verbos terminados em E, que verbos são esses? Temos 3 exemplos, ó. Love, like, live. Love virou loved. Like virou liked. E live virou lived. Ok? Então, aqui você tem o verbo com a terminação E, se acrescenta apenas D. Vamos para os nossos exemplos. No presente, she loves classical music. She loves classical music. Eu sei que alguém vai dizer, mas esse verbo não acabou em E, professor, ele acabou em S. Lembra, pessoal, esse S pertence à terceira pessoa e não ao verbo, porque aqui é a terceira pessoa, o verbo ganha o S. Mas a forma dele normal é sem o S. Então, essa é a forma que interessa para a gente. Por quê? Porque essa regrinha da terceira pessoa só se aplica no presente, beleza? Ficando assim, então, ó. She loved the classical concert. Ela adorou o concerto de música clássica. Então, ó, ela gosta de música clássica, ela adora música clássica, ela adorou ou ela amou o concerto de música clássica, tá certo? Então, pessoal, olha só, esse S sai porque é terceira pessoa. Seguindo, I like this book. I like this book. Eu gosto deste livro. Eu gosto deste livro. Já aqui embaixo, eu gostei de lê-lo. Eu gostei de ler o livro, certo? Eu gostei de ler o livro. Então, veja só. I like, presente. I liked, passado. Vamos acrescentar apenas o D, porque o verbo já tinha a letra E. Mais um. I live in Santa Cruz. I live in Santa Cruz. Eu vivo, eu moro em Santa Cruz. I lived in Caruaru. I lived in Caruaru.
Eu vivia ou eu morava em Caruaru. Certinho? Segue adiantando. Segunda regra, simples também, ó. Verbos que não terminam em E, acrescentamos ED ao final do verbo. Então, ó, se ele não está terminando com E, nós vamos colocar ED. Alguns exemplos, olha. Work, cook, ask, vai virar worked, cooked, asked. Pessoal, eu estou vendo agora aqui que todos esses verbos que eu usei como exemplo estão acabando com a letra K, mas não é essa regra, tá certo? Foi uma coincidência que acabou passando desapercebido, mas pode ser qualquer terminação, desde que não seja a letra E. Olha lá. We can cook very well. Nós podemos cozinhar muito bem. Ótimo. Agora, we cooked the dinner. We cooked the dinner. Nós cozinhamos o jantar. Lembra, simple past, sempre para falar de coisas que já não acontecem mais, tá bom? E seguindo. They ask a lot. They ask a lot. Eles perguntam muito. Eles fazem muitas perguntas, eles perguntam bastante. They asked about you. They asked about you. Eles perguntaram sobre você. About you, sobre você. Certo? Ó, então, ask, presente. Asked, passado. Ok? Mais um. Lucas works at school. Ah, professor, mas aqui não acabou com S. Não, lembra? Esse S é da terceira pessoa, tem que tirar. Lucas works at school. Lucas trabalha na escola. Já no passado, he worked at the hospital. He worked at the hospital. Ele trabalhou em um hospital. Muito bem, galera. Vamos nós. Verbos terminados, a terceira regrinha agora, hein? Verbos terminados em Y, precedidos por consoante. O que é precedido? Vem antes. Se antes dele vier consoante, devemos tirar o Y e acrescentar IED ao final do verbo. A última regrinha é importante que preste atenção, olha. Então, o verbo ele precisa que antes do Y vem a letra R. Aqui já está transformado, ó. Cried, studied, dried, certo? Mas veja, já play não precisou mudar nada. Ah, professor, só um segundinho, pessoal. Deixa eu escrever aqui. O verbo cry. Desculpa que eu estou escrevendo aqui com o mouse. Isso. Cry. Cry é chorar. E play, como nós já vimos, é jogar, tocar ou brincar. Os dois acabam com Y, realmente. Mas o que importa para a gente é o que vem antes do Y. Olha aqui, ó. R é um R, eu sei que não parece. É uma consoante. Já aqui, ó, A. Antes do Y eu tenho A. Esse A é uma vogal, certo? Então aqui eu não aplico a regra, aplico a regra só aqui, ó. Certo? Se antes do Y eu tiver uma vogal, não aplico essa terceira e última regrinha que vamos ver. Segue lá, ó, nossos exemplos. No presente, I never cry. Eu nunca choro. I never cry. Nunca choro. The baby cried all the night. The baby cried all the night. O bebê chorou a noite inteira, certo? Então, cry, presente. Antes do Y tem o R, vira cried. O Y sai e entra a letra I. Seguindo, I study at a public school. I study at a public school. Eu estudo em uma escola pública. Já aqui embaixo, she studied with me. She studied with me. Ela estudou comigo, certo? Estudou, passado, dizendo que não estuda mais. Seguindo, we need to dry the clothes. We need to dry the clothes. Nós precisamos secar as roupas. We need to dry the clothes. E aqui, the clothes dried quickly. The clothes dried quickly.
As roupas secaram rapidamente. Secar, secaram. Passado. Y virou I novamente. Certo, galera? Então, ó, é importante lembrar de uma coisa também. Esqueçam, nessa situação de passado, a regra da terceira pessoa. Eu sei que eu peguei muito no pé de vocês para vocês lembrarem da terceira pessoa, mas é importante saber que a terceira pessoa só existe no presente. Olha aqui, por exemplo, ó, o verbo work. No passado, worked. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, they worked. Não existe regra de terceira pessoa, tá vendo? Nem mesmo nos verbos irregulares, pessoal. Um verbo irregular aqui, ó, went, I went, you went, he went, she went, it went, we went, they went. Se eu perguntasse para vocês aqui agora, o went está no passado e é um verbo irregular, mas qual é a forma dele no presente? E aí? Qual será a forma do verbo went no presente? Pessoal, work você já sabe que é trabalhar. Então, eu trabalhei, você trabalhou, ele trabalhou, ela trabalhou, isso funcionou. Dica importante, ó. It, quando é usado para objetos, isso se escreve it work, não é isto trabalhou. Não é isto trabalhou, é isto funcionou. Se é uma máquina, ela funciona. Se for já um animal, por exemplo, um cavalo, ele pode dizer que trabalhou. We worked, nós trabalhamos, e they worked, eles ou elas trabalharam. Mas e aí o went, ele é passado de que verbo? Galera, olha como os verbos irregulares devem ser levados aqui a sério. A forma no presente de went é go, o verbo ir. Então, I go, eu vou. I went, eu fui. You went, você foi. He went, ele foi. Olha só como muda, pessoal. Go e went. Então, não tem jeito, vai ter que aprender lá, conhecer os verbos irregulares, tá certo? Esta aula de hoje, ela está sendo toda voltada para a parte afirmativa, mas não se preocupe, nós teremos nas próximas aulas as formas negativa e também interrogativa, e você vai fechar aqui esse assunto bem amarradinho e vai saber fazer perguntas, vai saber negar no passado, ok? No demais, pessoal, muito importante, copiem sempre, certo? Copiem tudo aqui, copiem as atividades também aí dos seus professores, das suas professoras, respondam, se mantenham em contato, tá bom? E no restante, lembrem, copiem sempre tudo, muito importante copiar tudo aqui. Façam as atividades propostas pelos seus professores e pelas suas professoras. Se for sair de casa, máscara. Lave muito bem suas mãos. Thanks for watching the video. I hope to see you here at next class and see you later.